E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós resolveremos os exercícios da semana 5 do PET volume 2. Então, bora lá? No primeiro exercício fala o seguinte: indique a concentração em quantidade de matéria, mol por litro, de uma solução de permanganato de potássio obtida pela dissolução de 1,58 gramas desse sal em água, suficiente para produzir 100 ml de solução. Então, turma, o exercício nos informou para a gente a massa do sal, informou para a gente o volume da solução e informou para a gente a fórmula química do permanganato. E a gente sabe que se informou a fórmula química, nós conseguimos determinar a sua massa molar, certo? E o exercício pediu para a gente indicar a concentração em mol por litro. Então, galera, vamos estar utilizando essa fórmula aqui, certo? Nós temos a massa do soluto, nós conseguimos determinar a massa molar desse soluto e o volume da solução já nos foi informado. Vamos determinar primeiramente a massa molar do soluto, que é o permanganato de potássio. Só tem um átomo de potássio, cada potássio tem a massa 39. Então, coloco 39 mais, só tem um manganês. Se tem um manganês só, eu só vou colocar a massa do manganês, que é 55. Então, mais 55. Mais, observem que na fórmula química tem 4 átomos de oxigênio. Então, eu preciso multiplicar 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, fazendo as contas aí, vocês vão determinar que a massa molar do permanganato é igual a 158 gramas por mol. E agora? Agora, vocês precisam estar convertendo esses 100 ml aqui para litro. Tá joia, turma? Porque esse volume da solução aqui, ele precisa ser expresso em litros. Como que eu faço isso? É só vocês dividirem 100 ml por 1000. Ao dividir por 1000, vocês vão encontrar o volume da solução em litros. Agora é só vocês jogarem os valores que vocês encontraram na fórmula. Aí vai ficar da seguinte maneira: 1,58 gramas, que é a massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. A massa molar do soluto nós encontramos que é 158 gramas por mol e o volume da solução é 0,1 litro. Fazendo as contas aí, turma, vocês vão encontrar que a concentração em mol por litro dessa solução é 0,1 mol por litro. Então, a alternativa correta da questão 1 é a letra D. Questão 2. Qual é o volume em mililitros necessário de água para preparar uma solução de 0,5 mol por litro de cloreto de sódio NaCl com 1,755 gramas do sal? Então, turma, como que nós vamos calcular isso? Primeira coisa, calcular a massa molar do NaCl. Como que eu calculo a massa molar do NaCl? Simples, se só tem um Na e um Cl, eu vou somar 23 mais 35. Então, eu vou encontrar que a massa molar do NaCl é igual a 58,5 gramas por mol. Certo, turma? A partir disso, eu vou determinar a quantidade de mols que corresponde a essa massa aqui do sal. Certo? Então, 1 mol de NaCl corresponde a 58,5 gramas desse sal. 1,755 gramas desse sal vai corresponder a quantos mols? Então, eu vou montar essa regra de 3 aqui e vou determinar quantos mols que corresponde 1,755 gramas de NaCl. E eu vou encontrar que corresponde a 0,30 mol. Então, observem, turma, que a concentração dessa solução precisa ser 0,25 mol por litro. Então, vamos escrever outra regra de 3. Então, a solução ela precisa ter 0,25 mol de NaCl para cada 1 litro de solução. E a gente vai ter quanto de NaCl? A gente vai ter 1,755 gramas, que corresponde a 0,030 mol, certo? Então, isso vai estar para que volume de solução? Então, vocês vão resolver essa regra de 3 aí e vão encontrar que o volume da solução vai ser igual a 0,12 litros. Então, turma, para preparar uma solução que tenha a concentração 0,25 mol
por litro de cloreto de sódio. Utilizando-se 1,755 gramas desse sal, nós vamos precisar ter aproximadamente 0,12 litros de água. Porém, o exercício pediu para a gente o volume em ml. Como que eu faço para transformar litro para ml? Eu vou, então, estar multiplicando por 1000. Então, o volume em litros em ml para preparar essa solução vai ser 120 ml. Galera, vocês poderiam ter resolvido essa questão aí utilizando a fórmula que eu mostrei na questão anterior, que daria certo também. Eu só quis mostrar aqui resolvendo a regra de 3 para mostrar um jeito diferente de estar resolvendo essas questões envolvendo concentração molar. Certinho? Questão 3. Um copo de 500 ml de suco de laranja é adoçado com 85,5 gramas de açúcar comum, sacarose. Assinale a concentração em quantidade de matéria, mol por litro, do açúcar neste suco. Aí apresentou para a gente a massa do carbono, a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio. Então, turma, pediu para a gente calcular a concentração em mol por litro. Então, para facilitar a nossa vida, vamos estar utilizando a fórmula, que a gente consegue resolver com mais rapidez, certo? Então, o que a gente precisa? A gente precisa da massa do soluto. A gente tem a massa do soluto que o exercício nos forneceu. Temos a massa molar do soluto? Não, mas a gente pode estar calculando. O volume da solução tem? Tem, que é 500 ml. Então, a gente precisa determinar então a massa molar da sacarose. Então, vamos lá? Massa molar da sacarose é bem fácil. Tem 12 átomos de carbono, então eu vou colocar 12 vezes 12. Esse 12 aqui é a massa do carbono, mas observem que tem 22 hidrogênios. Cada hidrogênio tem a massa 1. Então, vai ser 22 vezes 1. Mas, observem que nessa molécula tem 11 átomos de carbono. Então, vocês vão colocar mais 11 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, vocês vão encontrar que a massa molar da sacarose vai ser igual a 342 gramas por mol. Agora é simples, né, turma? É só vocês substituírem os valores. Lembrando que vocês precisam converter o volume da solução para litro, porque ele foi dado em ml. Como que eu faço isso? É só vocês dividirem o valor de ml por 1000. Então, vocês vão encontrar que o volume em litros vai ser igual a 0,5 litros. Então, eu já tenho a massa do soluto, que é o 85,5. Tem a massa molar do soluto, que eu determinei que é 342 gramas por mol. Tem o volume da solução, que é 0,5 litros. Agora é só vocês substituírem os valores na fórmula. E fazendo os cálculos, vocês vão encontrar que a concentração molar dessa solução vai ser igual a 0,5 mol por litro. E a alternativa correta da questão 3 vai ser então a letra B. Bora então para a questão 4. Na questão 4 fala o seguinte: um estudante de agronomia recebeu o resultado da análise da água de um riacho. Segundo o exame, a quantidade de bactérias presentes nas águas era de 0,5 ppm. Explique essa concentração e o que ela significa em termos de concentração. Então, turma, a gente já viu que a concentração em ppm, ela representa a quantidade em gramas do soluto existentes em 1 milhão de gramas de solução. E ela vai ser uma grandeza que vai ser utilizada quando a quantidade de soluto ela for muito pequena em relação à quantidade de solvente. Tá joia? Então, essa concentração aqui, ela indica para a gente que existe 0,25 bactérias para cada 1 milhão de partes de água. Tá joia? Bora então para a questão 5. A porcentagem em massa de uma solução feita da dissolução de 184 gramas de glicerina em 800 gramas de água. Então, turma, como que a gente vai fazer isso? A gente vai estar utilizando a fórmula do título em massa, certo? Então, a gente vai pegar a massa do soluto e dividir pela massa da solução. Lembrando que a massa da solução, esse M aqui, é igual ao M1 mais o M2. Então, vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente. Certinho?
Então é bastante simples. Quem que é o soluto? Vai ser a glicerina. Por que vai ser a glicerina? Porque está em menor quantidade, turma. A água ela está em maior quantidade do que a glicerina, então a água vai ser o solvente. Soluto glicerina, solvente, água. Então é bastante simples. Agora vocês só precisam estar substituindo na fórmula. Vamos pegar essa fórmula aqui, depois a gente multiplica por 100% para a gente estar encontrando a concentração em porcentagem, certo? Então, primeiramente, massa do soluto, 184 gramas, dividido pela massa da solução, que vai ser a massa do soluto, 184 gramas, mais 800, que é a massa do solvente. Fazendo as contas aí, turma, vocês vão encontrar que o título é aproximadamente 0,18. Já que o exercício pediu para a gente a concentração em porcentagem em massa, a gente precisa estar multiplicando esse valor do título aqui por 100%. Fazendo as contas, vocês vão encontrar que o título é igual a 18%. Então, a alternativa correta da questão 5 é a letra A. Então, o que esse 18% indica para a gente? Esse 18% indica que existe 18 gramas de glicerina para cada 100 ml de solução. Ou ainda vocês podem dizer que existe 18 gramas de glicerina para cada 82 gramas de água. Então, turma, por hoje é só. Nossa aula está terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, peço que vocês tirem essas dúvidas comigo lá pelo WhatsApp. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!